Amém, amém. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. Esse pedido aqui é de hoje não, né? Então tá bom. Então, vamos, eu nem anotei, mas nós vamos continuar orando pelos irmãos que estão doentes, né? E vamos sempre lembrar de todos que estão doentes e pedir a Deus para abençoar e dar saúde a todos, né? Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Primeira coisa que a gente deve fazer é ler a palavra de Deus. Então nós vamos ler no livro de São Marcos, no capítulo 15, versos 31 e 32. Aí depois da oração eu vou ler São Lucas 24, do verso 13 a 16 também. Então nós vamos ler aqui, começar com a leitura da palavra. E está escrito assim, versos 31 e 32. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então vamos ler só essa escritura e vamos orar, lembrando dos irmãos que estão doentes e pedindo a Deus por todos eles, né? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Nós não sabemos até quando nós estaremos aqui, Senhor, mas nós cremos que até o dia que o Senhor determinou para cada um de nós, nós estaremos aqui, Pai, para honrar a Tua palavra, para ouvir de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Assim nós te agradecemos, Senhor, pela mente que o Senhor deu a nós, Senhor, por essa oportunidade desses últimos dias, Senhor, quando a maior parte da humanidade não entende quase nada a respeito do que o Senhor está fazendo. Mas o Senhor tem nos dado esse privilégio, Senhor, de conhecer, Pai, realmente este momento qual o Senhor está trabalhando com os seus filhos nesta hora, Pai. Ajuda todos nós e perdoa os nossos pecados, tira toda a incredulidade, Senhor, para que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor. Meu Deus, lembrando, Senhor, dos irmãos, Pai, o irmão Sebastião, meu Deus, e sua filha que está ali, Senhor, cuidando dele. Meu Deus, irmão Joaquim, meu Deus, que ali de João Molevade, meu Deus, que mora sozinho, Pai, mas ele não está sozinho, porque o Senhor está com ele ali também, Senhor. Aí nós oramos por ele, o pastor Joel, Pai bendito, o irmão divino, meu Deus, o irmão Daniel, Senhor, o irmão Geraldo que está aqui, Senhor, mas está precisando do Senhor. Senhor, nós oramos por esses irmãos e outros mais que nós não estamos lembrando aqui, Senhor, colocando eles em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar deles da melhor maneira, Senhor. Também o Eliezer, Senhor, que está recuperando daquela cirurgia, Pai, que o Senhor ajuda ele, Pai, para que tudo esteja bem com o Senhor perto dele, Senhor, para que aquela cirurgia não venha trazer nenhum problema, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos por todos, Pai. E também por nós que estamos aqui, Senhor. Nós viemos para buscar de Ti, Pai, a Tua palavra, Pai, através da voz do Senhor, para que nós possamos estar mais seguros daquilo que está acontecendo nos últimos dias, Pai.
Ajuda nós, Senhor, nesta hora, tirando todas as coisas más, todos os maus pensamentos, Senhor, para que o Senhor possa colocar em nós cada dia mais, Senhor, mais do Teu Espírito, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, me ajuda, Senhor, a ajudar os Teus filhos, não só os que estão aqui, Senhor, mas aqueles que também vão ouvir, que estão ouvindo nesta hora a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Pode assentar, irmãos, e depois nós vamos, logo agora, vamos ler também no livro de São Lucas, no capítulo 24, eu quero ler que talvez nós vamos tocar no assunto aqui também, desses dois discípulos. Então, Lucas 24, do verso 13 a 16. Verso 13 a 16, está escrito assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Eu vou ler até o verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Então, só até aqui. Depois, talvez eu continue do verso 17 até 35, mas se for necessário, né? Como hoje nós vamos continuar falando desses assuntos que nós estamos pregando, o irmão Inácio até pregou na terça-feira aqui um assunto que talvez no domingo a gente vai continuar falando, porque está na mesma linha, né? Na mesma linha. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre, e isso é título que a gente tira da própria mensagem, tá? Não somos julgados por ser pecadores, mas sim por rejeitar o caminho. Tá vendo? Então é uma coisa que nós precisamos de entender, porque não somos julgados por ser pecadores, mas por rejeitar o caminho. Porque pecadores, desde que nós nascemos, nós somos pecadores. Deus já sabe disso, que nós somos pecadores. Mas Ele abriu um caminho, né, para que a gente voltasse novamente numa posição para não perder a alma. Então, por isso que às vezes a gente quer trazer culpa sobre nós mesmos, porque nós somos pecadores, somos na verdade, mas somos pecadores salvos pela graça. O importante é a graça que Deus enviou para nos salvar. Então, Ele teve misericórdia de nós desde que o pecado começou ali no Jardim do Éden. Como hoje eu estava até ouvindo uma mensagem que o irmão Jair, mas a irmã Miriam passou um DVD, e uma mensagem que eu acho que eu preguei há 10 a 12 anos atrás, ou até mais, e eu até comentando muitas coisas que às vezes até a gente esquece, nem lembra, se não ouvir a gente nem lembra, que eu nunca deixei de pregar a mensagem como ela é, desde muitos anos, sempre preguei a mensagem como ela é, sabe? E às vezes é até bom a gente ouvir, porque às vezes a gente fala palavras que a gente nem pensa que falou, né? Não palavras más, mas boas palavras, né? Boas palavras, né? Então, aí a gente vê, e eu citei muito até sobre Adão e tudo mais, ali sobre como é que Deus faz a coisa e Deus não muda. Deus fala uma coisa e Ele garante aquilo o resto da vida. Deus não volta atrás de nada, nada, nada. Deus não erra nenhuma palavra. Tudo que Ele fala
ele sustenta aquilo. Não importa se é duro para nós, mas ele vai sustentar aquilo o resto da vida. Sabe? Como o pecado, quando foi estabelecido, não foi estabelecido só para Adão no sentido da carne, para todo mundo. Ele trouxe uma lei para todo mundo, deixando claro que se Adão caísse, todo mundo ia cair. E se Adão errasse e não fosse por aquela árvore ou por aquela palavra, ele ia morrer. E não teve jeito e morreu, né? Morreu mesmo. E aí a gente vê que nós, nesse sentido, não tem volta, nós vamos morrer, na carne nós vamos morrer. Foi por isso, agora ele traz essa palavra, que nós não somos julgados por ser pecadores, mas por rejeitar o caminho que ele abriu. Está vendo? É uma coisa que nós temos que entender. O caminho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que uma coisa assim, olhando uma coisa e outra, é fácil de citar, né? É fácil de citar, apenas citar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele abriu o caminho. Então, se nós rejeitamos essa oportunidade, nós estamos perdidos. Porque na carne nós já perdemos. Na carne todo mundo vai morrer. Mas agora ele abre esse leque, essa oportunidade, dá-nos essa oportunidade de vida, e vida com abundância, né? Mas além daquilo que estava dado a Adão na carne, quer dizer, com um pacto, com condição. Adão, se você viver, se você viver por essa palavra, você vai viver. Se você não viver por ela, você morre. Quer dizer, não tinha nenhuma condição. E ele acabou morrendo. Agora, ele vem e dá um pacto incondicional ao nosso pai Abraão. Quer dizer, olha, para Abraão Abraão, você é meu. Se você errar, eu te perdoo. E outra, não é só para Abraão, é Abraão e a sua semente depois dele. Então, aí, isso não faz com que nós pensamos: então eu vou errar. Não é isso. Quem está nesse caminho, ou que segue esse caminho, não vai pensar isso de jeito nenhum. Vai pensar assim: eu, na verdade, erro, mas se eu erro, há um sangue que eu posso clamar por ele e ser perdoado. Então, isso, o eleito sempre está nessa condição. Não é que o eleito não erra, ele erra, mas ele sempre lembra que tem um sangue por ele. Isso não faz com que ele vai ficar errando o tempo todo, não. Ele vai errar exatamente porque o homem é falho, a mulher é falha, mas não que ele quer. Mas Deus sabia que ele ia errar. Mas é o caso que não é uma coisa premeditada, porque na verdade o pecado premeditado dificilmente ele tem perdão, né? Quando é premeditado, é uma coisa dura, mas a gente sabe disso, né? Ninguém pode premeditar. Quando é um acidente, por um acidente, aí há perdão para nós, há um sangue que toma a posição. Então vamos aqui, eu gosto de ler esses pontos. Na verdade, ele podia pregar uns assuntos, como eu estava ouvindo a mensagem que eu estava pregando. Olha, eu preguei direto. Li a escritura e preguei. Até minha esposa falou: está vendo, você não lia tanto quanto, mas existe várias diferenças, né? Eu era mais novo, hoje eu sou mais velho, né? É a mesma coisa que o profeta falou. Ele falou assim: olha, quando eu era mais novo, eu citava a escritura uma atrás da outra, mas agora eu não consigo, né? Não consigo, né? Então, tudo isso é condição, né? É uma condição.
Mas aqui está uma coisa, e eu gosto de pegar essas partezinhas assim, lendo e explicando, que é muito bom para a gente entender melhor. E eu creio que até o parágrafo 48 eu preguei na quinta-feira. Quinta ou foi domingo, eu não lembro. Mas eu vou continuar agora no 43 dessa mesma mensagem, o poderoso conquistador, que está escrito assim: Deus não te julga responsável por ser um pecador. Ele te julga responsável por rejeitar o caminho. Você não pode fazer nada quanto a ser um pecador. Você nasceu, quer dizer, tem uma reticência, quer dizer, você nasceu sendo um pecador. Que viemos ao mundo falando mentira, tá? Então já nascemos mentirosos. Já, até para nascer já começa a chorar, né? E nenhum outro animal faz isso. Nenhum. É só o ser humano, no sentido do corpo, que faz, né? Então disse aqui: sua natureza é de um pecador, mas você pode remediar isso. Está vendo? Jesus abriu o caminho para você. Está vendo? Você pode, nós podemos remediar isso por Jesus abriu o caminho, né, para nós. E ali estava ele, após ver tudo aquilo. E certamente como poderia uma pessoa, pensou Maria, vamos continuar, eu quero ir lendo aqui, eu acho que eu anotei todo, né, irmão Silas? Então vou ler direto. E ali estava ele, após ver tudo aquilo, e certamente como poderia uma pessoa, pensou Maria, que não conhecendo um varão, quer dizer, tem uma reticência, eu estava carregando água um dia, ela pensando sobre aquilo, né? Carregando água um dia de um poço, e o Espírito Santo falou comigo em uma grande luz, e disse: aquele santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Como poderia Deus alguma vez permitir ver o seu próprio filho pendurado ali, sofrendo, sangrando-se? Pensou uma coisa dessa? Porque na hora que o Espírito Santo chegou a ela, só falou que o que ia nascer dela seria chamado Filho de Deus. Mas não revelou para ela o que ele ia sofrer. Já pensou? É isso que a gente tem que pensar. Nós estamos falando sempre desse assunto aqui, sabe? Que não é fácil. É fácil por um lado, porque ele abriu o caminho. Mas não é fácil pensar que, porque ele abriu o caminho, nós não vamos passar por lutas. Não tem jeito de não passar por lutas. Se não passar por lutas, já prova que aquele ser que está no mundo, que é o adversário, ele não está tendo problema nenhum com ele. Porque ter problema com ele é quando você vê que está tendo luta, porque aí ele vai fazer alguma coisa para você ter lutas. Se não tem lutas, então ele não está, ele nem está agindo, não precisa. Com o mundo, o diabo está tendo luta com o mundo? Não. O mundo está fazendo o que ele quer. Então ele vai ter, quem vai ter luta é quem não está fazendo o que ele quer. Então se tem alguém que não está fazendo o que ele quer, então ele vai forçar a fazer alguma coisa para a pessoa sofrer. Mas como o mundo está no maligno, então o diabo não está tendo problema com o mundo. Ele não tem problema com o mundo. Ele está querendo, como ele fez com o próprio Jesus. Quer dizer, Jesus chegou no mundo e ele pensou: esse aí é o que vai me vencer. O problema agora é ele. Então agora é luta, tem que ser luta com ele. E lutou até o fim, Jesus venceu. A luta foi tão grande que o próprio Deus teve que morrer na carne para nos salvar. Mas ele venceu tudo. Sabe? Então é isso que nós precisamos de entender.
Então, como ela poderia olhar aquilo se Deus tinha feito essa promessa e ela ouviu aquela voz e aceitou e deu à luz o filho? Aí diz aqui, retorcendo e morrendo, quer dizer, lá na cruz, como poderia ser isso? Eles estavam esperando a qualquer tempo que ele saísse da cruz, soltasse as mãos e triunfasse sobre o inimigo. Você viu aqui como que eles estavam falando? Quer dizer, é isso que nós, hoje, pela graça de Deus, entendemos mais que o do povo do passado. Porque aqui hoje nós entendemos isso, porque lá, por exemplo, eles não entendiam que aquilo que Jesus estava fazendo seria para nosso benefício. Eles mesmos falando, está vendo? Nós salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Já pensou se ele tivesse salvado a si mesmo? Já pensou se ele tivesse saído da cruz? O que seria de nós? Nós estaríamos perdidos. Mas ele não saiu da cruz, ele foi até a morte. Porque ele estava lá para beneficiar outros, porque ele nunca pecou, Deus nunca pecou. Então ele ia morrer por causa nossa, por causa daqueles pecadores que estavam lá, e por causa dos outros que ainda deve vir ainda, sabe? Então é uma coisa que nós precisamos de entender, lendo as mensagens, entendendo esse assunto, né? Mas eles não sabiam que se ele fizesse aquilo, então seríamos pecadores. Ele falou, eu estava pregando de manhã, quer dizer, nós seríamos pecadores nessa noite se ele tivesse feito aquilo. Ele teve que só fazer, ele teve que fazer. Eles não sabiam que se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar a outros. Ele teria que se entregar a fim de salvar outros, e era lisonjeiros para ele, está vendo? E eles não conheciam isso, e eles foram culpados de colocá-los à morte. Eles foram, é igual os judeus, irmão. Eu estava pensando, os judeus, por exemplo. Os judeus, Pilatos, por exemplo, vamos falar entre Pilatos e os judeus. Pilatos, um homem, porque na verdade, irmão, é o seguinte: eu sou culpado por mim, vocês são culpados por vocês. A culpa, se eu não chegar lá, quem é culpado sou eu, sabe? Pilatos, por exemplo, tentou de todas as maneiras fazer com que Jesus não fosse na cruz. Ele não achava culpa nenhuma nele. Chegava nos judeus, foi indo até que os judeus falaram, isso não é lícito a gente fazer isso. Quem tem que fazer, entregar é você. Entregar ele à morte é você. Seria muito melhor, porque hoje Pilatos está sofrendo lá, porque ele achou que lavar as mãos resolvia o problema, mas não resolve, é aceitar mesmo. Hoje ele está sofrendo por causa disso, mas não seria muito melhor Pilatos ser uma pessoa naqueles dias pedindo esmola? Seria muito melhor ele ser um pedidor de esmola naqueles dias do que eu ser um presidente. Quer dizer, ter uma fama, tomar uma posição, para depois ter que lavar as mãos e achar que estava tudo bem. Porque ele não viu culpa nenhuma nele, mas ele não aceitou. Eu não vejo culpa nenhuma nele. Quer dizer, eu vou lavar as mãos. Quer dizer, se fosse, no caso, mas e a posição que ele tinha? Ele não deixou a posição, para ele não ver culpa nele e aceitar a salvação, tinha que deixar a posição dele e aceitar ele, Jesus. Amém. Ele não fez. E hoje está lá na quinta dimensão, arrependido. Porque lá ele entendeu que o lavar as mãos não resolvia nada. Na terra ele não soube disso, mas lá ele sabe. Lá ele lamenta por que ele não trocou o lava-mão
para aceitar ele, deixar o cargo e ser até um pedidor de esmola, seria muito melhor para ele, ser sentado lá pedindo um centavo, seria muito melhor para ele. Está vendo? Então, irmão, o caso é aceitar Jesus, aceitar e andar no caminho. Não adianta outra coisa. Todo mundo é salvo individualmente. Eu tenho que aceitar a salvação, vocês têm que aceitar a sua salvação. Na verdade, que ele morreu para salvar todo mundo. Mas a própria Escritura diz: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê está condenado. Então vamos continuar. Então ele disse aqui, eu creio que agora é 45. E eles lhe fizeram o maior elogio. Aqueles fariseus fizeram que o crucificaram, e eles lhes fizeram o maior elogio que já foi feito, quando eles disseram: ele salvou a outros, porém a si mesmo ele não pôde salvar. Já pensou? Estava fazendo um elogio, e eles pensando assim: está vendo aí, você, quer dizer, desce da cruz então, já que você é o que você estava dizendo que era, sabe? E ele estava dizendo era isso, e querendo que ele descesse, né? Para mostrar um milagre, mas o maior milagre era a morte dele para nos salvar. Foi o maior milagre que Deus já fez para a humanidade, foi morrer na cruz para que a nossa alma não perecesse. Foi o maior milagre, tá? Então vamos mais, né? Então disseram: ele salvou a outros, porém a si mesmo ele não pôde salvar. Eles não sabiam que se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar outros. Ele teria que se entregar a fim de salvar outros, e era uma lisonja para ele que eles não conhecessem aquilo. Eles eram culpados de colocá-los à morte. Mas na manhã de Páscoa, quando Deus provou, sem sombra de dúvida, que alguém mais do que um filósofo havia morrido, alguém mais do que um profeta havia morrido, um homem hoje, na teologia moderna, tenta fazê-lo, um pregador, um evangelho social, apenas como um filósofo, ou um bom homem, ou um bom estudante, um mestre. Ele foi mais do que aquilo. Ele foi Deus, ele mesmo. Está vendo? Não era apenas um profeta, não, era Deus ali. Eles levando Deus para a morte, para salvar a humanidade. E ainda os próprios judeus pedindo, como falou com o próprio presidente, que caia seu sangue sobre nós e nossos filhos. E quando ele chega na cruz, ainda fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pensou? E aquele perdão era para os judeus, porque a rejeição dos judeus era por causa nossa. Então Deus perdoou os judeus, é tanto que eles ainda têm uma oportunidade, eles vão voltar para lá e Deus vai salvar eles, da mesma maneira que Ele está nos salvando. Hoje nós estamos aqui com uma mensagem chamada Filho do Homem, e Ele retorna como Filho do Homem, como Ele veio, não como um cordeiro, mas Ele volta como Filho do Homem através de 2 profetas, para salvar os judeus, porque a última oportunidade para os gentios é como Filho do Homem.
Mas a primeira oportunidade dos judeus era filho do homem, eles rejeitaram. Aí ele volta como filho do homem e traz salvação para os judeus. E eles vão chorar à parte de tanta tristeza de saber que eles crucificaram o próprio Deus naquele tempo. Eles vão reconhecer isso. Mas quando eles reconhecer, é tarde demais para nós, tá? Aí já os gentios já perdeu tudo. Então vamos mais lá. Então aquilo foi, ele foi Deus, ele mesmo, feito carne no nosso meio. Ele era divino. Seu sangue não veio de nenhum homem mortal, mas ele veio do poder criativo do Deus Jeová, seu Pai. Ele era divino. Ele provou isso quando ele rompeu os selos da morte. Ele provou que ele era Deus. Que nenhum outro homem que já viveu pôde fazer isso. Tá? Existem vários homens que estão na sepultura aí, como Maomé e outros mais que tem, às vezes tem um cavalo branco esperando ele ressuscitar, nunca vai ressuscitar. Jesus não precisava de cavalo branco. Jesus, ele mesmo, rompeu o selo da morte e ressuscitou. Ele mesmo. Então é nesse Deus que nós cremos hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nunca mudou. Ele continua o mesmo, a mesma coisa. Deus não muda. Então, aí diz aqui, eu vou continuar até deixa eu ver aqui onde eu coloquei aqui, até o 48, né? Então vamos aqui. Aqui estavam muitos dos... isso aqui, por isso que eu li essa escritura também, porque ele vai falar exatamente o que acontece hoje, conosco também. Aqueles discípulos ali, quer dizer, eles viu tudo, andou com Jesus, viu tudo, ouviu, sabia, porque Jesus falou com eles, falou, olha, convém que eu vá a Jerusalém e seja crucificado, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Falou com aquele povo lá, quando pediu um sinal, mostra-nos um sinal. Ele falou, eu vou dar um sinal de ressurreição para vocês. Com Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Provando que ele ia ressuscitar, não ia passar desse prazo. E depois, a lamentação, o lamento daqueles discípulos. A gente pensava que é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Muitas pessoas vão embora por causa disso, não sabem que ele está vivo hoje. Os discípulos andou, sabia que ele falou que ia ressuscitar, e já era o terceiro dia, eles mesmos falaram, já é o terceiro dia, e aí aparece Jesus andando no meio deles. Você sabe que Jesus estava andando no meio deles em um corpo diferente? Hoje Jesus andou aqui na terra em um corpo diferente, o povo não descobre nada. E Jesus continua aqui. Ele saiu num corpo diferente, apareceu e perguntou para eles, mas o que vocês estão falando? Quer dizer, e continuou pregando, começou desde Moisés, começou lá da lei, e foi pregando para eles aquilo que ele já tinha pregado antes. E foi pregando, e cortou, e foi o dia inteiro. Esse dia inteiro, o profeta diz, esse dia inteiro era as eras todas. E pregou o dia inteiro até o tempo da tarde. E quando já estava anoitecendo, Jesus fez que ia embora. Quer dizer, é como se fosse, olha, eu estou indo lá para Israel, mas antes disso, no tempo da tarde, tem que ter uma luzinha para vocês. Vocês têm que entender isso. Haverá luz para vocês antes que eu vou. Ele fez que ia, mas ele falou, não, já é tarde, Senhor, fica conosco, ele está aqui conosco. Fica conosco, Senhor.
Então, quando Deus promete, Ele cumpre com sua palavra. Agora, já pensou se nós estiver como os de Emaús? Quer dizer, ele já ressuscitado e ter que até vir um homem para representar ele, e o homem já foi embora e nós ainda continuamos cegos? Pense bem numa coisa dessa. Pense bem que nós, às vezes, poucos, ouvindo essa verdade, muitos vão embora, porque não entendeu nada. Mas poucos, os poucos é que vão ouvir as verdades da hora, né? São os poucos, né? Eu estou falando de uma maneira para vocês entenderem melhor, porque Jesus começou a pregar tudo que ele já tinha ouvido. Até dos profetas, Jesus, depois de ressuscitado, pregou tudo para eles. O tempo todo, as eras todas foi pregado, os assuntos todos, mas não o que nós estamos vendo agora. Esse assunto aqui veio do céu, como uma revelação direta do céu para aqueles que estão vivendo hoje. Tá? E pregando tudo até à tarde, eles não entenderam nada daquilo que estava sendo pregado. Mas quando ele ia embora, eles falaram: não, fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Jesus entrou com eles em casa. E o profeta mostrou numa mensagem exatamente isso. Não quando ele não revelou a eles quando ele estava do lado de fora. Isso significa o coração. Mas quando ele estava do lado de dentro, aí eles receberam a revelação de quem era ele. Está vendo? Então, quando entrou, e outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos nos dias hoje. Quando ele entrou, eles descobriram que era ele, quando ele pegou o pão, que ele tinha feito isso antes da ressurreição, que ele levantou o pão, que orou pelo pão, eles descobriram que era ele. Você não descobre isso pela mensagem? Você não descobre que Jesus fez as coisas que ele fez antes da ressurreição nos nossos dias? Ele fez isso para provar que ele está ressuscitado no nosso meio. Então nós não podemos ser cegos. Os nossos olhos têm que estar abertos para crer que hoje nós não vamos enxergar ele andando assim, mas nós já temos certeza que o que ele prometeu através do mensageiro ele já fez. E Deus nunca deixou os filhos sem testemunha. Quando um profeta vai embora, o outro fica. E nós já temos a sabedoria de entender o que foi pregado na mensagem, os ungidos dos últimos dias. O profeta falando, quer dizer, nós sabemos que ele é profeta, não sabemos? Nós sabemos que ele é o sétimo anjo, não sabemos? Pois é, mas nós sabemos que além do sétimo anjo havia um anjo forte. Pois é, aquele anjo forte é o profeta dessa era. Então está escrito lá, o profeta dessa era é o Espírito Santo. Então, o homem foi embora, o homem profeta foi embora, que representou ele, que fez o que ele fez antes da ressurreição, foi embora, foi. O profeta Espírito Santo ficou. Então ele está aqui ainda. Nós cremos que ele ainda está aqui. Então aqui no 47 eu já li, né? 48, né? Ou não li? Deixa eu terminar. Então eu vou começar no início. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eles estavam a caminho. Não, devo começar de novo, irmão? Você pode? Dá para começar aí, não pode? Aqui estavam muitos dos discípulos que estavam desanimados, muitas coisas tinham aparecido na vida, exatamente como nos encontramos nessa viagem. Eles estavam a caminho de casa, isto para Emaús, Cleófas e seu companheiro. Você sabe que Cleófas
era o esposo de uma das Maria que andava com Jesus. Você sabia disso? Lê no livro de São João, vocês vão ver. Cleófas era o marido de uma daquelas Marias, tá? E era um desses discípulos, tá? E Cleófas e o seu companheiro andando pelo caminho, e mal sabiam eles, naquela bela manhã, primeira manhã de ressurreição, que Jesus estava vivo no meio do povo, e eles pensavam que ele estava morto. Está vendo? Pensavam que ele estava morto, mas aí aquilo também era um tipo de uma parábola que ia acontecer dentro das eras. Quer dizer, aquele caminho de um dia era exatamente como se fosse assim, ó, dentro das eras. Eles não entenderam o que nós entendemos hoje. Não foi manifestado para eles o que foi manifestado hoje. Pense bem, você não gostaria de estar lá quando Jesus estava andando ali? Vocês não gostariam? Pois é, ele está andando aqui hoje, do mesmo jeito, ele está andando. É nós que temos que descobrir. Como eles fizeram, então, o mesmo é agora. Muitas pessoas que realmente amam Jesus falham em compreender que Ele está conosco, vivo, ressurreto, aqui no nosso meio. Eles ensinam isso como um acontecimento histórico de algo, e é a história. A Bíblia não é somente uma história, mas ela é profética também. Ele não está simplesmente morto, mas ele ressuscitou. Ele morreu na verdade, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Está vendo? Não vou nem ler essa outra parte, porque eu tenho outra partezinha aqui para me ler, mas é a mesma coisa. Mas por falta de conhecimento, principalmente nós pregadores, porque quem tem que ter o primeiro conhecimento para mostrar essas coisas é os pregadores. Se eles não tiverem, a igreja não... É como às vezes a pessoa não entende aquilo que o profeta fala, a igreja não passa do nível do seu pastor. Quer dizer, se você não ensina nada, ela não sabe nada, não sabe nada. Então o pastor é o primeiro a conhecer para poder ensinar. Quer dizer, que adianta nós ficar com a mensagem na mão e não conhecer nada dela? Para quê? Para nos condenar? E condenar os ouvintes? Porque a mensagem está aqui para ser exposta. É para o povo saber o que está acontecendo. Não é para dizer que Deus enviou um profeta só, não. Sabe? Isso não é só isso, não. Deus enviou um profeta para representar ele, e ele é a palavra. E ele continua sendo a palavra. Então essa palavra tem que ser pregada, ela tem que ser mostrada como ela é. Para o povo saber o que é, quem é Deus. Não tem uma mensagem que quem é Deus? Pois é. Quem é Deus hoje? A mensagem do dia. É Ele, é a mensagem de Deus. É Deus falando conosco, é Deus andando conosco, é Deus perdoando os nossos pecados. Sabe? Porque eu e você jamais entenderia todo o assunto da Bíblia se Deus não tivesse enviado um profeta. Não sabia nada a respeito. Nós estaríamos como o mundo lá fora, só carregando Bíblia debaixo do braço, para ser mais condenado, sabe? Porque seria muito melhor qualquer um de nós não conhecer nada da Bíblia, sabe? Como Jesus falou, seria melhor, se fizer qualquer coisa com um desses pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular no mar. Então seria muito melhor a gente não conhecer nada da Bíblia, nada da mensagem, do que
conhecer em parte e ser condenado. Seria melhor não conhecer nada, porque a condenação seria menos. Que o profeta chegou a falar, ele chegou a falar até sobre bêbado, sobre prostituta e tudo. Quer dizer, o juízo não vai ser tão, e a coisa não vai ser tanto, porque eles já estão sabendo que eles estão indo para o inferno. Tristeza é para quem está achando que está indo para o céu. E como vocês não sabem, que eu citei aqui agora, no início, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho não pode tirar a ponte. Isso significa, se eu não pregar a mensagem como ela é, eu estou tirando parte dela. Ela não é mais o caminho, mas se eu prego ela como ela é, se eu durar mais alguns dias aqui na terra, eu continuo pregando ela enquanto eu viver. Mostrando que Jesus é o caminho e que ninguém pode tirar nada dele. Continuo pregando. Então vamos aqui, também essa parte aqui também é bastante aqui, mas eu quero agora na mensagem, Espírito de verdade. O irmão até citou aqui sobre São João mesmo. Quando vier o Espírito de verdade, né, ele guiará em toda a verdade. E o Espírito de verdade está aqui. Então ele só pode guiar para a verdade, né? Então vamos aqui no Espírito de verdade, a partir do 18, aqui. Eu quero começar aqui no 18. Está escrito assim, ó. Quero ler alguns parágrafos aqui e explicando algumas coisas que eu puder explicar. Mas cada vida foi plantada pelo mestre doador da vida. Quer dizer, cada vida na terra foi plantada pelo mestre doador da vida. E ele sabe exatamente como fazer e o que fazer. E tudo que ele tem colocado na terra é para a sua glória. As estrelas são para a sua glória. Os ventos são para a sua glória, as flores são para a sua glória, e somos o coroamento de sua glória. Agora vamos aqui ver, né? Mas parece que tudo o obedecerá, exceto o homem. Nada saiu da ordem, só o homem que saiu. Tudo obedece. Claro que hoje as plantas, as árvores não vivem uma vida eterna, porque Adão fez com que elas também morressem, porque entregou a terra na mão do diabo, e o diabo só sabe matar, só destruir. Então, desde que caiu na mão de Adão, do diabo, que Adão entregou a terra de graça para ele, nada conseguiu mais viver, porque a ordem de Deus era 1000 anos. A pessoa tinha que passar os 1000 anos. Não passou, então aí a morte começou a reinar. Desde lá, espinhos começaram a surgir, tudo que não tinha na terra começou a surgir. Porque no início, quando Deus criou, só existia coisa boa, não existia mato que não dava fruto, era só aquilo que dava fruto, e fruto bom. Não havia uma fruta que a pessoa comesse que seria veneno. Tudo era para o bem da humanidade. Isso aconteceu, as frutas más vieram depois que Satanás tomou conta da terra. Porque está escrito que espinhos e cardos te produzirá depois do pecado. E produziu, porque Deus fala, sai de onde sair. A terra teve que produzir porque Deus falou. Não tinha plantado, ele não tinha plantado, mas só que surgiu, porque ele falou, depois do pecado vai surgir. E surgiu. Apareceu.
mas na eternidade não vai ter mais. Sabe? Na eternidade não vai ter mais coisa ruim, só vai ter coisa boa. Tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui onde eu estava lendo aqui. 19, né? Então diz: mas parece que tudo obedecerá, exceto o homem. O homem apenas parece, tem reticência. Ele tem um tempo, porque ele foi a única coisa que caiu. Tudo mais permaneceu em sua condição original. É claro que alguém pode pensar assim: o homem não falou que tudo está morrendo, mas tudo está na condição original, vai voltar originalmente, porque quem plantou foi Deus. Está morrendo por causa do pecado, mas o homem teve que trocar de corpo. Mas as árvores vão voltar árvore como elas são, mas o homem teve que trocar de corpo. O corpo que ele caiu vai perecer todos, mas Deus vai nos dar um novo para viver eternamente. Então diz: mas o homem caiu, entretanto Deus tem uma batalha com ele para levá-lo a fazer o que é correto e obedecer. Uma batalha com ele, está vendo? Por isso na verdade é uma batalha. A gente vê que quando é um filho de Deus, Deus não perde a esse filho. Ele pode sofrer, sabe? Ele pode sofrer, pode ir para um hospital, adoecer e tudo mais, mas Deus não perde aquele filho. Ele vai batalhar com ele até colocar ele na posição certa. Então disse aqui, para levá-lo correto e obedecer. E um dos grandes problemas para Deus, deixa eu voltar e ler de novo, ainda dá tempo, tem 10 minutos ali. E um dos grandes problemas para Deus, através das eras, enquanto a história da igreja se passa, é encontrar alguém que ele possa ter completamente em seu controle. Ele apenas precisa de um homem. E ele encontrou nessa era um homem que obedecia a ele. Mesmo assim, não era um homem que não errava. Foi um homem também que errou, mas que reconhecia os seus erros imediatamente, para tomar um controle, uma posição, porque Deus precisava dele para trazer essas verdades aqui para nós, né? Claro. Então ele disse aqui, ele apenas precisa de um homem, ele sempre usou um homem em cada vez. Estudamos isso numa dessas últimas noites. Um homem, não um grupo, ele apenas quer um. Vocês lembram que há pouco tempo aí eles arrumaram um grupo de pessoas trazendo uma nova revelação? Não deu nada, porque Deus já tinha um homem que trouxe essa revelação. E nós misturamos as coisas e queremos que Deus aceite. Deus não aceita erro em sua palavra. Deus já fez a obra, não precisa de ninguém fazer mais a obra. Então disse aqui, deixa eu voltar aqui aonde eu estava. Estudamos isso numa dessas últimas noites, voltar aqui de novo. Noite. Um homem, não um grupo. Ele apenas quer um. Isto é tudo que ele precisa. Porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Ele apenas toma um homem e representa a si mesmo através desta pessoa. Nunca ele faz o contrário disso. Veio? Está vendo? Um homem só. Ele toma esse homem e põe o espírito dele nesse homem e ele faz o que ele quer. E esse homem obedece a ele em tudo que ele precisa de fazer. Sabe? Homem é homem.
sabe? Deus é Deus. Elias, quando o Espírito estava em Elias, ele chamava fogo do céu e devorava não sei quantos. Mas quando o Espírito não estava nele, ele correu de uma mulher. Ficou com medo de Jezabel. Está vendo? Então, é desse jeito, para entender que o homem é homem, Deus é Deus. Quando Deus está no homem, o homem vai fazer o que Deus quer. Agora, deixa eu ver até onde eu vou aqui. Até o 31, né? Eu vou ver se vai dar, acho que não vai dar não, mas pelo menos, não, até o 53. Mas não dá, mas vamos só até um pouquinho mais aqui, eu vou parar. No 21 agora. O 24, né? Tá, então tá. Agora, ele tem uma pessoa hoje. E essa pessoa é este acerca do qual acabamos de ler, o Espírito Santo. Ele é a pessoa que Deus enviou, o Espírito de Jesus Cristo na terra, o Espírito de Deus para manifestar e declarar Cristo através de sua igreja. Vê? Para continuar a vida de Cristo através da igreja. Mas vocês notaram o que ele disse antes? Ele precisa de um homem, é claro, um homem para que esse Espírito Santo transmite a voz. Porque Espírito Santo, você sabe que Deus é santo, Deus é Espírito, Deus é a palavra. Agora, esse Espírito Santo para transmitir a palavra tem que ter um homem a quem Deus usa. E agora é que uma coisa tão maravilhosa e contudo tão simples, se pudermos apenas parar e pensar. Nós pressionamos, trememos, tememos, entramos em frustrações e dúvidas, apenas pensando, bem, devo pressionar? Não é isso, é apenas se render. Veja, perceber que você não é nada e simplesmente deixá-lo tomar controle de ti completamente, tomar controle do seu pensamento, tomar controle. Você está vendo os dois lados? É só pensar que nós não somos nada, mas deixar ele tomar controle. Porque ele é tudo e sabe tudo. Então, é isso. Agora, eu não quero ir, deixa eu voltar aqui. Agora, eu não quero ir a Cristo com uma mente vazia. Eu não tenciono isto. Você vai a Ele em sua mente correta e em uma mente contrita e humilde. E então diga: Senhor Jesus, aqui estou. Aqui estou. Agora, está escrito que aqui em tua palavra que tu tinhas muitas coisas ainda a dizer aos discípulos. Tu disseste, eles não podiam suportar agora, e talvez seja nosso caso hoje, não podemos entendê-las. Deus poderia levantar algo um pouco diferente e de modo geral condenamos isto, ao invés de buscar nas Escrituras se isso está correto ou não. Você já viu pessoas às vezes ouvem a verdade, ao invés de pedir a Deus, Senhor, mostra se realmente é a verdade, eles condenam e vão embora? Você já viu isso? É isso aqui que ele está falando. Está vendo? Ao invés de buscar nas Escrituras se isso está correto ou não, nós apenas lançamos depressa isso fora. Não há nada nisso. Devemos buscar essas coisas, descobrir se são corretas ou não. E lembre-se, se elas não são certas,
finalmente elas morrerão, pois Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você viu? É a mesma coisa, irmão. Isso a gente pode, como eu comecei a citar aqui, desde, graças a Deus, não é porque eu sou melhor, nós não somos melhores, mas desde que eu comecei a pregar a mensagem, eu nunca deixei de pregar, o assunto é o mesmo o tempo todo. Nunca mudei, graças a Deus. Sempre mostrando e sempre, não só uma coisa só não. Todo dia Deus tem algo a mais dentro da mensagem, dentro da Bíblia. Então, eu creio que algumas pessoas deviam ver isso, né? Que Deus sempre está conosco. Não é porque nós somos melhores, não, é porque Deus é melhor do que tudo. Pessoas de fora, que sempre estão ouvindo. E que nós podemos aqui pedir: Senhor, continua conosco. Ajuda a todos nós, porque nós queremos chegar lá do outro lado. E nós, sozinhos, não tem jeito. Como ele, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, então nós queremos seguir esse caminho. Agora, como nós queremos seguir o caminho hoje, aqui está, caminho completo. Na Bíblia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus é de eternidade a eternidade. Então, eu creio que domingo nós vamos mostrar mais a respeito do que é revelar. O que é Deus revelado. Até a nossa própria vida, irmão, é parte do livro revelado. Se eu e você, como nós sabemos, nós estamos aqui, se eu e você não aparecesse aqui na terra, faltava parte daquilo que Deus viu. Nós somos parte da revelação do dia. Todas as pessoas que estão vivendo hoje faz parte de tudo que Deus viu antes que o mundo existisse. É a mesma coisa. Nós somos parte para completar o quadro aqui na terra. Amém. Vamos ficar de pé e vamos terminar e vamos para casa. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite, por mais esse culto na tua presença, Pai. E pela nossa presença aqui também para ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu sei, Senhor, que tem muitos que não vieram porque não pode, mas outros é por negligência, Senhor. Meu Deus, às vezes lembrando de pessoas que moram quase dentro da igreja, às vezes não vêm no culto, Senhor. Meu Deus, se tiver algum motivo para apresentar, tudo bem, mas se não tiver, o que será dessas pessoas que fica negligenciando a tua palavra? Meu Deus, ajuda esse povo, Senhor, abre os olhos deles, para que eles possam enxergar melhor, colocar os óculos que o William Branham usou, para ter uma visão melhor, Senhor. Ajuda todos nós, Pai, e leva-nos em paz para os nossos lares, e que nós possamos deitar em paz, lembrando que nós ouvimos a tua voz. Meu Deus, se a vida terminar aqui nessa noite, Senhor, meu Deus, mas a vida do Senhor desce conosco, Senhor. Ou quem sabe o rapto acontece e nós subimos em um corpo diferente. Ajuda nós, Senhor. Ajuda as nossas famílias a entender. Ajuda as nossas famílias a valorizar a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.